Oi pessoal, vamos mais uma vez continuar a nossa viagem, a nossa visita ao Livro dos Espíritos, né? E hoje, nesse episódio, a gente vai falar dos tóis prolegômenos, que são uma palavra que as pessoas estranham muito, mas que quer dizer introdução a uma ciência, a um tema, né? Então, se teria as bases. De certa forma, é uma palavra para introdução. Essa introdução, ela foi feita, obviamente quem redigiu ela aqui foi o Kardec, mas a maior parte dela é ditada pelos espíritos, né, pelos espíritos superiores que se encarregaram da produção do livro dos espíritos e das respostas, de muitas respostas que foram dadas, né, nesse livro, que como a gente já comentou em algum momento, tem aí mais de 1000 questões feitas, né? Então a gente tem é um trecho curto, é um texto curto, e basicamente nele o Kardec começa a falar, ele resume o que foi o que aconteceu. Ele fala, olha, começaram a aparecer fenômenos em toda parte, né? E deu para foi possível perceber que tinha uma vontade livre e inteligente por trás deles. E que se uma coisa inteligente precisa ter uma causa inteligente, né? Então essa força inteligente, nesses eventos inteligentes que estavam acontecendo, como eram formadas as palavras e letras e frases, né, as comunicações, tinha que ter uma inteligência por trás. E quando eles perguntaram para essa inteligência, para essa fonte, qual era a natureza dela, eles disseram: nós somos aqueles que viveram entre vocês, aqueles que já não usam mais os corpos, mas que estamos vivos em outro lugar, né? Em outra condição da vida. Né? Ele fala: e é assim que a doutrina dos espíritos foi revelada. Então aí o Kardec ele fala nesse trecho um pouco sobre como não tem nada de sobrenatural na comunicação com os espíritos, porque ela faz parte da natureza e que é por isso também que ela teve presente em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os povos, em todas as religiões. A comunicação com o mundo que não é o que faz parte da nossa vida física sempre existiu. Sempre houve relatos, sempre houve a reverência, né? E a ideia da existência daqueles que partem desse mundo, que eles não deixam de existir, né? Que a matéria se desfaz, se desagrega, mas que o princípio que animava ela continua existindo, que essa ideia é natural, por isso é que ela sempre esteve presente. E ele fala que os espíritos, que eles chegaram, houve um momento em que a providência divina, quer dizer, onde a vontade divina entendeu que era a hora de trazer novas informações para começar uma nova fase da recuperação, do crescimento da humanidade em direção a Deus, que eles chamam de regeneração da humanidade. E ele fala que esse livro é o repositório, quer dizer, ele é o lugar onde se deposita, é onde você reúne e guarda esses conhecimentos, né, esses ensinos. E que ele foi escrito por ordem e sob o ditado, quer dizer, ele foi ditado pelos espíritos, que nada do livro dos espíritos está lá sem que os espíritos tenham visto e concordado com aquilo que está lá, e que basicamente a organização da ordem, como colocar, é que foi feito por ele, Kardec. Né? E aí ele fala que os espíritos dizem que eles são espíritos que viveram, muitos deles viveram na Terra, né, e que alguns não são conhecidos das pessoas, então não são pessoas famosas, vamos dizer assim, na vida mundana, mas que eles são espíritos de elevada sabedoria, né, e que pela pureza da doutrina deles e pela união deles com alguns desses espíritos nobres e que a gente conheceu, eles se manifestam utilizando essas referências, esses nomes, e dizendo que eles estão vinculados a esses espíritos. E aí ele fala: eis os termos que nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever esse livro. Quer dizer, ele fala assim, ó, eles mandaram esse recado aqui para mim, desse jeito, por vários médiuns, para ele saber que aquilo ali é isso mesmo, é isso que você tem que fazer. E eu vou ler esse trecho para vocês, que é um trecho que é relativamente curto. E eu quero dizer que eu vou ler o que os espíritos o recado que os espíritos mandaram para o Kardec, tá? E em alguns pontos, assim, ele está naquela linguagem mais rebuscada, naquela forma de segunda pessoa, do tu e vós. Mas como a gente sabe, tem algumas palavras que soam muito estranhas no dia a dia nosso. Então eu vou tentar, nesses pontos,
transformar o trecho, sim, mudar aquilo para uma palavra mais simples, né? Pode ser que o português não fique completamente correto, mas eu espero que a gente possa, com a permissão de Deus, fazer uma tradução clara para que qualquer um entenda a mensagem que eles estão transmitindo para o Kardec ali, para que a gente possa compreender a missão dele com o Livro dos Espíritos, tá bom? Então vamos lá. Ocupe-se com cuidado e perseverança do trabalho que foi realizado com a nossa ajuda, pois esse trabalho é nosso. Nele colocamos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de divulgar, nós iremos rever tudo juntos, a fim de controlar todos os seus detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, né? Sempre que você pedir, para te ajudar nos outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinos que te são dados, haverá alguns que deverá guardar somente para ti até nova ordem. Quando chegar o momento de publicá-los, nós o avisaremos. Enquanto espera, medite sobre eles, a fim de que esteja pronto quando te dissermos. Você irá colocar no cabeçalho do livro o ramo que te desenhamos, porque é o emblema, o símbolo do trabalho do Criador. Se vocês olharem no começo de cada um dos vídeos, tem um ramozinho de uma videira, né, de uma parreira desenhado. Foram os próprios espíritos que desenharam, e esse desenho ele foi colocado no cabeçalho do Livro dos Espíritos. Né? Aí continua, então, porque esse é o símbolo do trabalho do Criador. Ali se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, que é aquele líquido que alimenta, né, a planta. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, ou seja, a fruta. O homem purifica o espírito pelo trabalho, e você sabe que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não se deixe desanimar pela crítica. Encontrarás adversários obcecados em contradizê-lo, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrará adversários mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossiga sempre, creia em Deus e marche com confiança. Aqui estaremos para te amparar. Está próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar ao seu modo, dará origem a opiniões contrárias. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se unirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno, que reunirá o mundo inteiro. Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, ou seja, quanto às bases, né, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. É com muito esforço que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que terás vendo a doutrina se propagar e ser bem compreendida será para ti uma recompensa, cujo valor completo conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Portanto, não fique preocupado com os espinhos e as pedras que os descrentes e os maus semearão no teu caminho. Mantenha a confiança. Com ela, chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Uma lição para todos nós. Lembre-se de que os espíritos bons só dão assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que renegam e desprezam todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer que se compreenda. Amém.
à luz. Essa mensagem é assinada por vários espíritos e alguns deles ele menciona aqui. Eles se dizem, né, eles se intitulam João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e outros. Então, na verdade, assim, essas mensagens vieram por esses espíritos em vários lugares, né? E aí o Kardec ele encerra, né, essa comunicação dizendo que os princípios foram obtidos por respostas dadas pelos espíritos para as questões diretas que foram colocadas para eles em muitas épocas, em muitos momentos diferentes, por muitos médiuns e às vezes por coisas que eles iam espontaneamente falar sobre aquele assunto, traziam aquela mensagem. E aí o que ele fez foi organizar aquilo para fazer sentido os assuntos que estavam que eram semelhantes, que um falava estava ligado com o outro, ele foi organizando isso, e aí foi feita uma revisão junto com os espíritos. Os espíritos foram falando, não, isso é assim, não, isso não pode ser desse jeito, e foram corrigindo e acertando. E ele fala que inclusive a segunda edição, eu lembro que eu comentei da edição no começo, né? A segunda edição também foi revisada pelos espíritos. E aí ele fala sobre como que ele estruturou as perguntas e respostas no livro. Com isso, gente, a gente encerra a parte introdutória do Livro dos Espíritos. E aí eu vou iniciar uma nova sequência de vídeos onde a gente vai continuar nos próximos episódios a tratar os capítulos, né, todos do Livro dos Espíritos e fazer breves comentários tentando simplificar de alguma forma as informações que são trazidas ali para a gente. Então, no próximo episódio a gente vai começar o livro primeiro, chamado Causas Primeiras, que é o primeiro livro que envolve 4 capítulos falando sobre as coisas mais gerais da criação, Deus e da existência humana. Então, muito obrigado e até já.